Vamos falar hoje sobre algo muito forte na nossa vida, algo de que a gente precisa muito, é do livramento do Senhor. Então, será que há algum impedimento para o livramento de Deus? Então vamos começar já procurando saber o que é livramento. E depois vamos ver o que a Bíblia fala sobre este livramento. Então, de cara, o dicionário já diz que livramento é a ação de livrar, de soltar, de libertar aquele que estava preso, de libertar o retido. Livramento é resgate, é libertação. Então, nós vamos ver inicialmente o que o Salmo 68:20 diz. Diz assim: o nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. Então, o livramento é algo que está disponível em Deus, porque pertence a Ele o livramento da morte. E como nós carecemos de livramento, especialmente nesses tempos, né? Tempos de pandemia, e nós precisamos tanto, né, de sermos livres, libertos, né, resgatados. Então, no Salmo 32:7 também diz: tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Nesse versículo há também um outro segredo, é o segredo do canto de livramento. Então, como é bom louvarmos ao Senhor, né? O louvor liberta. E aqui Davi, que foi violentamente perseguido por Saul durante anos na sua vida, uma perseguição concreta, com exércitos, com homens guerreiros atrás dele. E Davi, então, aqui está fazendo referência, né, a Deus. Ele confiou em Deus, apesar de quanta ameaça, por quanto tempo, né? Tu me preservas da angústia, tu me cinges, quer dizer, me cobres com alegres cantos de livramento. Então, quão bom, né, é a gente poder louvar, é a gente poder engrandecer o Senhor, porque o próprio ato de louvar, de engrandecer a Deus, efetiva um livramento. Então, é algo assim que está disponível em Deus para nós. Aí vamos ver alguns exemplos de livramentos que ocorreu com os homens ao longo da história bíblica. Eu separei alguns livramentos. Então, o primeiro que eu queria trazer é o livramento que o Senhor preparou para o povo que Ele havia separado, para que o povo sobrevivesse. O Senhor preparou José. Olha só, vocês lembram que José, ele foi vendido para os egípcios, ele foi escravo, ele foi preso, ele teve uma vida muito difícil, até que ele revelou o sonho, né, do padeiro, do copeiro, depois foi esquecido. Anos depois, quando o faraó sonhou e procurava, né, alguém que interpretasse, aí ele foi lembrado e ele revelou o sonho, né, e trouxe resposta para toda a nação do Egito. E aí Faraó colocou a ele como o segundo homem no Egito, que era o maior reino da época. Então, José, quando se revelou aos seus irmãos, que anos depois os irmãos desceram para lá porque ouviram dizer que lá tinha comida, eles foram atrás de comida. E aí quando
José se revelou aos irmãos, ele disse o que está escrito em Gênesis 45:7, que diz assim: pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Então a história de José parecia que estava fadada ao fracasso, né? Ele foi vendido como escravo, depois por causa da artimanha da mulher do Potifar, ele ficou preso, mas o Senhor tinha preparado para ele um grande livramento e um livramento para a descendência dele, a sucessão na terra de toda a família de Jacó foi materializada através da vida de José. Então, ele está dizendo aqui, olha, o Senhor me enviou adiante de vós para vos preparar um livramento. Então é algo muito tremendo, né? O que Deus prepara para nós. Às vezes a situação não está agradável, mas está diante de Deus, e Deus que sabe todas as coisas, né? Nós um dia vamos entender o que aconteceu. Então esse foi o livramento da descendência de Jacó através de José. Agora nós vamos ver o livramento do povo hebreu na saída do Egito, através de Moisés. Então desceu Jacó com seus filhos, né? Os filhos dos filhos, eram 70 pessoas. E ficaram lá 430 anos, até serem escravizados. Eles clamaram por livramento e o Senhor providenciou o livramento através de Moisés. Então, em Êxodo 14:13 diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Qual era a situação? Tem toda a questão das pragas, até que o faraó deixasse o povo ir. Aí depois, né, da morte dos primogênitos, que foi a primeira Páscoa, né, o primeiro livramento, que toda pessoa que passasse o sangue na verga da porta, o anjo da morte não entraria naquela casa e não haveria morte, haveria livramento. Então o povo saiu e o faraó se arrependeu de ter deixado o povo ir, foi com o exército atrás. Então eles estavam diante, né, na sua frente estava o Mar Vermelho e atrás estava o exército de Faraó. Então Moisés, né, diante desse impasse, ele falou: olha, não temas, o Senhor vai fazer, vede o livramento que o Senhor. Só que o Moisés achava, ele falou: ficai quietos. Mas a resposta de Deus foi diferente, falou assim: por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Então Moisés mandou o povo marchar e o povo começou a marchar. O mar se abriu, eles passaram e viram o grande livramento. Depois o mar se fechou sobre os egípcios e de fato nunca mais eles foram vistos, porque todos morreram. Então Deus tem livramentos através de uma pessoa, para uma pessoa, para um povo, né? Aqui o de José foi para toda a descendência de Jacó. O que foi operado através de Moisés foi para um povo que já era numeroso, né? Eles falam em torno de 3 milhões de pessoas. Aí temos agora, eu separei o livramento que Deus providenciou para Saul na sua luta contra os amonitas. Os amonitas eram vizinhos, né, do povo de Israel. Então, em 1 Samuel 11:9, diz assim: então disseram aos mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes de Gileade: amanhã, em aquecendo o sol, vos virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciando-o aos homens de Jabes, se alegraram. Então, Saul estava em guerra com os amonitas e houve um grande livramento. E olha só, eu separei esse versículo porque Saul, ele andou com o Senhor, ele foi escolhido o primeiro rei
para reinar sobre Israel. Depois dos juízes, né, veio Saul. Então ele foi um escolhido. Samuel o ungiu, mas ele ali no seu percurso, ele acabou por perder a confiança e deixar de obedecer, né? E isso fez com que o reino dele fosse tirado dele e fosse prometido a Davi. Por isso ele perseguia Davi, que ele não queria que Davi reinasse, né? Mas veja bem, Saul, que acabou, né? A gente não sabe com certeza, né? Se ele foi salvo ou não, mas de toda forma ele desobedeceu bastante a Deus e desagradou a Deus, e através de Samuel foi escrito que o reino seria tirado dele. Mas Deus livrou. Então, assim, no hoje, no agora, você busque ao Senhor e Ele te responderá. Então, esse livramento, Deus livrou Saul. Então, é para hoje, é para agora. Não é assim, amanhã, se eu continuar. Não, o livramento é para você, é para o dia de hoje. É algo que está disponível em Deus. Agora, eu separei um livramento, né, que ocorreu a Davi. Foram vários, mas separei apenas um, que está lá em 1 Samuel, capítulo 19, verso 5. Diz assim: porque expôs a sua vida e feriu aos filisteus, e fez o Senhor um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste, por que, pois, pecarias contra o sangue inocente, matando a Davi sem causa? Aqui é Jonatas, que era amigo de Davi, intercedendo por ele junto ao pai, que era Saul. Então, Jonatas está falando, pois é, mas ele feriu os filisteus e fez o Senhor, através de Davi, um grande livramento, porque Saul estava querendo matar, né? E o Jonatas, que era amigo dele, estava defendendo. Não, mas por que o senhor vai querer matar? Ele, através dele, houve um grande livramento para Israel. Então, o Senhor livrou a Davi. E mais um exemplo de livramento está em 2 de Reis 5:1. Diz assim: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso, porém leproso. Olha só, que coisa fantástica também. Naamã não era nem do povo. Naamã era do inimigo, era do lado do inimigo, era dos sírios, sempre, né, levantavam guerra contra Israel. E aqui a Bíblia está contando a história, que Naamã, ele venceu, ele alcançou a vitória, né? O Senhor dera livramento aos sírios através dele. Ele era um homem valoroso, porém leproso. Vou falar rapidamente aqui essa história, porque eu acho que tem alguma conexão. É o seguinte, ele era leproso e ficou sabendo que lá em Israel tinha alguém que poderia curá-lo, ele vai até lá, aí foi dito a ele que ele deveria mergulhar 7 vezes no Jordão. Ele achou que isso era uma coisa muito ridícula, ele não quis fazer, até que uma pessoa próxima dele falou assim: vem cá, mas se te falassem que você deveria fazer uma coisa muito difícil, você não ia fazer? Por que então não faz uma fácil? Então isso também nos serve às vezes, né? Às vezes a gente está disposto a fazer coisas difíceis, mas coisas fáceis a gente não valoriza muito. Só para lembrar isso. Gente, se Deus pedir para fazer uma coisa fácil ou alguém aconselhar, faça o fácil, né? Porque é mais fácil fazer o fácil que o difícil. Então não vamos menosprezar o fácil, porque é fácil, né? Mas prosseguindo, aí vou ler o capítulo 4 do livro de Esther, verso 14. Que situação é essa? É o livramento dos judeus através de Esther contra o plano de Amã. Amã era o segundo homem no Império Persa, que dominava 120 províncias, e ele conseguiu do rei um mandato para matar todos os judeus. E Mordecai, tio de Esther,
que tornou-se rainha, ficou sabendo disso e falou para Esther: Esther, você tem que interceder pelo seu povo. Esther falou: não, mas eu não posso chegar diante do rei, senão se a gente chegar diante do rei sem ser chamada, pode ser morta. Aí o Mardoqueu falou para Esther, né, nesse capítulo 4, verso 14, porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este, não chegastes a este reino. Porque ela era uma menina, né? Uma órfã que estava lá e de repente foi alçada rainha. E aqui, olha que tremendo, mais uma vez, confirmando que o livramento está disponível em Deus. Porque o Mordecai fala, olha, se não for através de você, vai ser através de outra pessoa, porque o livramento virá de outra parte. Porque Deus é um Deus que livra. Então isso é muito forte. E o Mordecai está falando que quem sabe se não foi para isso que você foi elevada a rainha. E aí a Esther acabou intervindo, né? O rei levantou o cetro para ela, ela não foi morta e concedeu defesa aos judeus. O decreto não pôde ser revogado, mas naquele dia que todos os judeus iam morrer, foi emitido um novo decreto de defesa e aí não houve aniquilação do povo conforme o Amã tinha planejado e projetado. Então houve o livramento de Deus. No caso usou Esther, mas o tio dela falou, olha, se não for através de você, certamente virá através de outra pessoa. Por quê? Porque o livramento está disponível em Deus. Deus se alegra com isto. E agora em Joel 2,32, a gente vai ver também que há um livramento preparado para todo que invocar o nome do Senhor. Olha só o que está escrito. Joel 2,32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento. Assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então Deus tem esse livramento. E ele, aqui, né, antes de Jesus, mas está anunciando, é o Monte Sião e em Jerusalém. Jerusalém está no Monte Sião. Então Obadias 1,17 também fala, mas no Monte Sião haverá livramento, e ele será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. Então, o Senhor tem livramento para nós. Mais uma confirmação. A todo que invocar o Senhor atenderá. Ele não está com o braço encolhido que não possa livrar, nem com o ouvido fechado que não possa ouvir o nosso clamor. E aí nós vamos chegar em 3 versículos fantásticos, que é o livramento através de Jesus Cristo. Olha o que está lá em João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então essa é a libertação que nós buscamos, a libertação em Jesus Cristo. Seremos livres. Então, em 2 Coríntios 1,10 também está escrito assim, o qual nos livrou de tão grande morte e livra em quem esperamos que também nos livrará ainda. Então, Deus tem preparado livramento para nós. Ele livrou, como nós vimos, através de José, através de Moisés, através de Saul, de Davi, né, através de Esther. Mas tudo isso anunciando o grande livramento que seria através de Jesus. Por quê? Porque ele morreu no nosso lugar. Então nós não deveríamos mais morrer. E é isso, gente, que é tremendo. E é isso que nós comemoramos hoje, domingo. A ressurreição de Jesus. Por quê? Era o cordeiro que foi morto naquela primeira Páscoa, quando o povo saiu do Egito, houve o livramento, né? O anjo da morte não passaria naquela casa que o sangue tivesse marcado. E agora você não morrerá também quando você se decidir por Jesus
Ele ressuscitou, ele está vivo. E porque ele vive, você pode crer no amanhã. E olha, eu acho que essa data é tão marcante que eu, se fosse você, eu ia agora fazer uma oração pedindo a Jesus esse livramento, falar assim: Senhor Jesus, eis-me aqui, eu quero te conhecer, porque a vida eterna começa quando? No momento que você aceita Jesus, no momento que você decide buscá-lo. Olha, está escrito: eis que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Então ele está esperando o seu convite para entrar. Jesus quer que todos sejam alcançados, mas ele não é intruso, ele não vai obrigado e ninguém vai para ele por outra pessoa, não tem jeito, é pessoal, é só você pode abrir a porta do seu coração para ele. Então nesse domingo, gente, de ressurreição, vamos orar ao Senhor, falar: Jesus, eu quero te conhecer, Jesus, eu estou num aperto, Jesus, me livra, Pai. Se de fato o Senhor é esse Deus de livramento, me livra. Eu quero te conhecer, eu quero deixar para trás todas as minhas outras escolhas, eu quero seguir contigo. E com certeza Ele ouve, Ele livra, porque Ele quer que todos sejam alcançados. Sabe, tem um outro versículo que fala assim: a palavra está perto de ti, na tua boca. Esta é a palavra da fé. É aquela que com o coração você crê para a justiça e com a boca confessa: Jesus, eu quero te conhecer. Jesus, eu quero que seja o meu Senhor. Eu quero começar essa jornada contigo. Uma jornada por quê? Porque eu abro a porta do meu coração, eu tomo decisão e a partir daí eu vou caminhar contigo. O Senhor vai me revelar, Ele vai se dar a conhecer, você vai caminhar com Ele. Ah, gente, seria maravilhoso você lembrar que foi no domingo da ressurreição que você fez essa opção por Jesus e que fique para trás toda a história. E olha, isso é para hoje, isso é para agora. Olha o que está lá em Romanos 8:2. Porque a lei do Espírito de vida em Jesus Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Então você não tem mais que morrer. Você pode escolher a vida e iniciar sua vida eterna agora, hoje, neste momento, neste domingo, que marcamos, que celebramos a ressurreição de Jesus. Ele morreu na sexta-feira da paixão, mas ele ressuscitou no domingo. E ele vive, porque ele vive, nós podemos crer no amanhã. Então, e esse livramento, ele não é para hoje, é para sempre, só para hoje. Ele foi antes, hoje e para sempre. Olha só, em 1 Tessalonicenses 1:10 está escrito: e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então aqui a própria Bíblia está confirmando quem é esse Jesus, é esse que morreu e ressuscitou dentre os mortos. Ressuscitou dentre os mortos, ele morreu na sexta-feira da paixão e ele nos livra da ira futura. O futuro é quando? É um segundo à frente, já é futuro. Porque o nosso Deus é um Deus de agora. A gente fala de passado, presente e futuro, mas para Deus é. Não existe essa divisão de tempo. Desde a eternidade. Nós não compreendemos o que é essa noção de tempo sem tempo, na verdade, eternidade. A gente tem dificuldade de entender isso, mas Deus não. Então Ele está aí. Eis que estou à porta e bato. Abra a porta. Jesus, vem cear comigo. Eu quero te conhecer. Eu sei que eu já fiz muita coisa errada. Olha, para Deus isso não há impedimento. Não sei se vocês sabem, tem uma história que eles contam de Martinho Lutero, que um dia, ele é considerado o pai do protestantismo, que um dia o diabo apareceu a ele e mostrou para ele uma lista enorme de pecados. Ele acordou, olhou a lista, falou assim: mas
Ainda tem mais uma que você esqueceu desse, virou para o canto e dormiu. Então, nós não podemos ser ameaçados pelos pecados, porque isso é passado. Quando a gente aceita Jesus, a morte ficou para trás. É a vida que está diante de nós. É o que vem para frente, não o que passou. Deus é um Deus de vida, de ressurreição. Não, o túmulo está vazio, Ele ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, Ele vive e nós também podemos viver para sempre. Então não se intimide com o tamanho do seu pecado. E ainda está escrito, olha só, em 1 Samuel 14,6, diz assim: Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos. Porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então, não deixe o diabo te enganar, dizer que para você não tem jeito, você já pecou demais, não, isso que você fez não tem saída, isso não tem perdão. Isso é mentira. Para ele não há impedimento em livrar com muito ou com pouco, com muita gente, com pouca gente, muito pecado, pouco pecado, porque ele tem interesse na sua vida e na sua vida daqui para frente. Olha, quando Jesus encontra Pedro, ele fala: Tu és, mas tu serás. É assim que o Senhor nos vê. Ele vê o futuro, aquilo que nós poderemos vir a ser. E com Ele nós poderemos romper qualquer desafio, qualquer situação. Então, gente, o meu apelo para hoje, 2021, celebração da ressurreição de Jesus Cristo. Aceite esse desafio. Olha, pode parecer muito fácil. Será que vai funcionar? É muito fácil, como diz Amã, que eu falei antes. Não, é só mergulhar neste rio aí. Isso é muito fácil, isso não deve funcionar. Você só tem que orar, você só tem que declarar: Jesus, meu Senhor, vem, livra-me da morte. Eu quero te conhecer. Vem, e tudo fica para trás. Gente, confie, é fácil assim mesmo, sabe? É um mistério, é algo extraordinário, porque é pela palavra. Você vai declarar: Jesus, eu quero te conhecer, vem, eu quero o teu livramento. Eu quero abrir a porta do meu coração, vem morar em mim, vem recriar a minha vida, e o Espírito Santo vai fazer morada instantânea em você. Olha, lembra que ele foi crucificado entre os dois ladrões? E um se arrependeu e Jesus falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, o livramento é instantâneo, mas você tem que tomar a decisão, é agora, é hoje. Vá para Jesus, chame Ele e Ele te responderá. E você terá um novo caminho, um novo rumo, um novo horizonte. Uma vida que vale a pena ser vivida. Não é uma vida livre de dificuldades. Não é uma vida que você não vai ter desafios, que você não vai ter dificuldades. Sim, você terá, isso faz parte. Jesus mesmo falou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E assim como ele venceu, nós venceremos também. Assim como ele ressuscitou, nós ressuscitaremos também. E porque ele ressuscitou, ele vive, eu posso crer no amanhã. E se ele não ressuscitou, é vã a vossa fé. Nada disso tem sentido. Mas ele ressuscitou, tem provas infalíveis de 40 dias sobre a terra, as mais diversas pessoas. E prova maior é que 2000 anos depois, nós estamos crendo que Jesus, eu estou aqui falando aos seus ouvidos, Jesus é o Senhor, Jesus ressuscitou. Eu creio nele, e assim como eu, milhões de pessoas também creem. Essa é a prova que ele vive. E ele, através do Espírito Santo, ele instiga essa fé, essa confiança, esse amor dentro de nós, essa ousadia de dar esse voto de confiança e dizer: vem Jesus,
Eu quero te conhecer. Então, eu te exorto a fazer isso hoje, a chamar Jesus para morar no seu coração. Hoje, domingo, né? Dia da ressurreição de Jesus. Então vamos orar junto. Senhor Jesus, eis-me aqui, Pai. Eu até hoje não te conheci. Até hoje eu ouvi falar, mas eu não te conheço. Mas eu quero tomar essa decisão de abrir a porta do meu coração para que você venha, faça morada em mim. Eu quero te conhecer, eu quero me relacionar contigo. E eu me arrependo de tudo que já passou na minha vida e eu quero iniciar uma nova trajetória, um novo caminho. Eu sei que terá desafios, mas eu creio que tudo que o Senhor disse é verdade, que o diabo não terá poder sobre mim, que nenhuma das memórias que ele trouxer vai ser maior do que o perdão, do que a graça de Deus. Então, em nome de Jesus, que nós possamos ter esse marco hoje, o dia que você foi para Jesus. Então, que tenhamos uma excelente semana na luz e na graça do Senhor, iniciando esse novo caminho, essa nova trajetória, no dia que nós celebramos a Páscoa, a ressurreição, a libertação, né? Como disse lá, né? Estava retido, você foi resgatado, foi liberto das garras do inferno para o reino da sua maravilhosa luz, a luz de Jesus. Então vale a pena, dê um voto de confiança, declare, ore, né, veja de novo, né, isso vai estar gravado, possa orar de novo essa oração e o Senhor está ouvindo. E hoje, então, é o dia, né, de libertação, de nova vida. Em nome de Jesus, que tenhamos todos uma ótima semana na luz e na graça de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada. Fica com Deus. Amém.